Diga comigo, eu preciso ter o cuidado de falar de qualquer pessoa. Cuidado. Não fica falando de parente, não fica falando de pessoas, não fica... Cuidado! O que eu disse? Qual é o alerta? Cuidado! Senhor, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Senhor, por esse projeto Casa Firme, por cada reunião que vem acontecendo desde as 7 horas da manhã, cada clamor, cada oração, cada intercessão, cada vida que já passou pela igreja hoje, por cada pessoa que ainda, Senhor, vai passar, ainda vai estar hoje no templo, clamando pelo seu propósito da mudança. Hoje é o 3º dia de clamor, coisas incríveis já estão acontecendo, pessoas têm sido impactadas, libertas, mudanças têm acontecido e o propósito só está começando. Diante de tudo que nós temos, meu Pai, de oportunidade para vivermos ainda nesse ano. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e eu peço ao Senhor, abençoa essa reunião, abençoa esse culto, abençoa, Senhor. Não deixa o teu povo, Senhor, como nós recebemos a palavra, a direção e uma unção poderosa, não deixa, Senhor, essa pessoa ficar da mesma forma. Não deixa, Senhor. Porque, meu Deus, tem pessoas que elas mesmas dizem, eu não quero mais, eu não aceito mais, eu quero um fim, Senhor, um fim nesse problema, eu quero um fim nessa situação, eu quero um fim, eu quero um basta em tudo que tem acontecido, meu Pai. Eu quero, Senhor, eu não quero as coisas do mesmo jeito, eu não quero as coisas da mesma forma. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale poderosamente, grandiosamente a cada coração e que ninguém saia daqui do mesmo jeito, ninguém saia daqui da mesma forma. Que mudanças poderosas e incríveis venham acontecer na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Pode se sentar então, por favor. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 6, vou ler a partir do versículo 1, que diz assim, na NVI diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames. Vamos repetir essa parte? E vinham como enxames de gafanhotos. Eu continuo, era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro
ao Senhor. Aí eu vou pular para o versículo 11. Mas antes de eu ler, um detalhe bem importante que essa passagem ela nos mostra é que a Bíblia está dizendo aqui, ó, no versículo, deixa eu pegar aqui que eu li agora, 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. A gente sabe que, na verdade, a causa, o problema Midian, ele foi gerado, ele entrou na vida de Israel, porque Israel havia abandonado o Senhor. Israel, como diz o versículo 1, de novo, essa palavra de novo ela tem que causar muito temor em nós. De novo eles fizeram aquilo que o Senhor reprova. De novo eles fizeram aquilo que o Senhor reprova. Então aquilo não estava acontecendo do nada. Muitas vezes as pessoas elas querem colocar, né, que é por causa disso, que é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, que as coisas não estão dando certo na vida delas, mas não existe maldição sem causa. Existe maldição sem causa? Não existe. Para todo problema, para toda situação, tem um porquê, tem uma causa. E é nítido de ver que a Bíblia mostra que o problema, ele veio e ele se instalou por 7 anos, porque durante 7 anos, Israel não havia parado de fazer o que eles estavam fazendo, que o Senhor reprovava, não houve arrependimento, não houve uma mudança, não houve um conserto, não houve uma volta, não houve. Então, a Bíblia fala que eles empobreceram, mas aquilo não estava acontecendo do nada. Então a gente tem que parar e fazer exatamente essa pergunta. Se alguma coisa na minha vida começou a retroceder, tem uma causa. Algo está causando isso. Algo está gerando essa situação. Só que o meu ponto da palavra não é nem esse. Começa aqui no 11. Ó. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Diga comigo, para escondê-lo de quem? Então, diga comigo, ele tinha o entendimento, a consciência, diga o discernimento que existia um problema onde ele precisava defender a sua família. Então, qual era a forma como ele entendeu que ele podia, que ele conseguia defender a sua família? Se escondendo dentro de um tanque de prensar uvas, aonde ele era usado para malhar o trigo. Gente, malhar o trigo, você precisa de um lugar aberto, aonde vai haver uma grande ventilação, e ali precisa ser uma eira, no mínimo uma eira aberta, não um tanque de prensar uvas. Um lugar fechado.
que não tem, né? Não tem como o teu trabalho render direito. Não tem como você fazer um trabalho aqui. Imagina o trabalho, né? Quando você malha o trigo na eira, o próprio vento que já bate já te ajuda a eliminar aquela palha do trigo. É ou não é? Mas dentro de um tanque de prensar uvas, o trabalho estava tendo que ser dobrado. Diga comigo, o trabalho estava tendo que ser dobrado. E mesmo tendo que ser dobrado, Gideão estava se esforçando? Estava. Gideão, ele estava usando o que ele tinha, a força que ele tinha para lutar, para defender a sua família? Sim. Ele estava. Tanto que, olha aqui, ó, no versículo 12 em diante. Então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, vamos juntos, o Senhor está com quem? Poderoso guerreiro. De novo, diga comigo, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quando ele ouve isso do anjo, olha o que ele fala para o anjo. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou. O Senhor tinha abandonado eles? Hã? Não, o Senhor não abandonou. Mas ele coloca de que maneira? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, vamos juntos de novo, com a força, mais forte igreja, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Você percebeu que o Senhor não responde Gideão do seu questionamento? Ou seja, meu filho, você está com a perspectiva errada. Você está com a visão errada. Tua mentalidade está errada. Tua perspectiva de mundo não deveria ser essa. Você não está vendo, Gideão, o que eu nesse momento eu estou vendo, eu estou presenciando, eu estou enxergando o que está dentro de você. Há dentro de você uma força, aonde você é capaz de lutar em meio a essa crise instalada em Israel, em meio a um problema que está devastando com a nação. Você tem consciência da história, você tem consciência do problema, você tem consciência da tua responsabilidade de lutar pela tua família e está lutando, porque ele estava tendo um trabalho dobrado para manter a família alimentada, ter o que comer. Mas agora eu quero levantar você, rapaz, com a força que você usa nesse momento. Gente, Gideão era o único homem. Provavelmente Gideão era o único homem, a Bíblia não fala de outro, que estava usando o que ele tinha
Então o que ele tinha? Ele podia malhar o trigo numa eira? Não. Por quê? Porque ficava visível para o inimigo. Então eu vou pegar o trigo, vou levar ele para dentro de um tanque de prensado. Mas Gideão, você vai ter um trabalho dobrado, rapaz, não importa. Eu vou trabalhar aqui dentro desse tanque, escondido, porque dessa maneira, pelo menos eu consigo alimentar minha família, pelo menos dessa forma, eu consigo salvar minha casa. Pelo menos eu vou ter ainda que não seja na velocidade, no tempo, da maneira que eu queria, mas pelo menos algo eu vou poder fazer pela minha casa. Eu não vou abandonar minha casa, eu não vou desistir da minha casa, eu não vou abrir mão da minha condição de figura intercessora pela minha família. Que coisa, né? O cara pensa em tudo que é necessário para defender a família dele, mas quando lhe é dito, vá com a força que você tem, vamos juntos, vá com a força que você tem. Diga, você já tem. De novo, você já tem. Ó, a força, você já está usando ela. É que você não vem percebendo que você já tem ela. Sabe, eu estava ainda meditando nas últimas palavras que a bispa deu, antes dela sair do altar. Depois de todo o trabalho na segunda, que se estendeu à noite, depois à madrugada, ou seja, amanheceu o dia, né? Literalmente amanheceu o dia ainda orando e ungindo pelo povo. Aonde ela disse, uma das coisas que ela disse, é que Deus, quando Deus impulsiona ela a fazer algo, ela tem, diga comigo, coragem de fazer. Então, o Espírito impulsiona ela, faz isso aqui agora. Ela não pensa 2, 3, 10. Ela não liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, pergunta para a família, pergunta, o que você acha? Então, Deus falou para mim fazer isso aqui, você acha que eu tenho que fazer mesmo? Eu não sei. Se Deus falou, né? Acho que sim. É assim que ela vive? É assim que Deus nos ensina a viver? O Espírito vem, dá aquele impulso, te impulsiona. Faz isso aqui. Toma essa atitude. Toma essa decisão. Encara isso aqui agora. Lida com isso aqui agora. Mexe nisso aqui agora. E aí? O que acontece com você? Você já se fez essa pergunta? Quando o Espírito te impulsiona, você vai lá. Ele falou para Gideão, vá com a força que você tem. 14, coloca para mim, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? No 15, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Para onde foi que Gideão olhou? Para a palavra de Deus? Para a direção de Deus? Ele ficou com o impulso que ele recebeu de Deus? Ou ele olhou para a sua condição? Ou ele olhou para o seu momento? Ou ele olhou para o que ele estava sentindo? Gente, se não tivesse uma palavra como essa aqui, para nos ensinar que Deus, diga comigo, Ele nos conhece
perfeitamente, Ele sabe das nossas limitações, mas também Ele sabe do nosso potencial, da nossa capacidade, diga, de enfrentar qualquer problema e vencer. Ele nos conhece bem. O Salmo 139 não fala que Deus nos conhece antes mesmo de nós termos sido gerados lá no ventre da nossa mãe? Conhece ou não conhece? Então, quando ele está falando para uma pessoa, ei, eu quero que você faça isso. Eu quero que você dê esse passo. Eu quero que você enfrente essa situação. Eu quero que você acredite que você pode. O que estava saindo de Gideão? Que ele podia? Não. Como? Aonde o senhor está enxergando isso em mim? Aonde? Fala para mim, aonde está isso aqui? É mais ou menos assim, mas eu não tenho esse negócio. Onde é? De comer? O que é? O senhor está falando um negócio que é desconhecido para mim. Está oculta essa verdade diante de mim, ela é desconhecida. Ela não é uma verdade revelada para mim. Ela não é uma verdade conhecida. O cara está malhando trigo num tanque de prensar uva, tendo que botar uma força danada, botar no mínimo, ele tinha que se esforçar 2 vezes mais do que seria para ele numa eira para malhar o trigo, e ele não consegue ver que tudo que ele estava fazendo, ele estava brincando com o trigo, ele estava se divertindo com o trigo, ele estava ali porque ele não tinha nada para fazer, ou ele estava fazendo aquilo para defender a família dele? Ele estava preocupado com o quê? Ele estava defendendo quem? Ele estava cuidando de quem? Ele estava lutando por quem? Ele estava preocupado com quem? Com aqueles que Deus colocou nas mãos dele como a sua responsabilidade. Mas, se você é capaz de fazer o que você está fazendo, então, vamos lá. Quantos de nós aqui, que para termos um determinado resultado, quando estávamos agindo na carne, nas obras da carne, sem Deus, sem a benção de Deus, quantos aqui que já não se gastaram e desgastaram para tentar ter resultado? Quantos que já chegaram ao ponto de dormir pouco, de às vezes ter que trabalhar e estudar? Quantos que aqui talvez tiveram que pegar condução aí para ir para onde tinha que ir, seja para estudar, para trabalhar, para fazer o que precisava, para o que queria, para o que necessitava, e não tinha escolha, tinha que fazer. Se tinha condição financeira suficiente, se tinha apoio, Outro dia alguém virou e falou, eu não tenho ninguém que me ajuda. Eu falei, mas como é que essas pessoas que não têm ninguém para ajudar, elas fazem? O que essas pessoas elas fazem? Quando ela não tem ninguém para ajudar, ela não tem ninguém para apoiar, ela não tem ninguém para se escorar, o que essas pessoas elas fazem? De um limão uma limonada? Ou elas se matam? O que elas fazem? Porque tem gente que ele é muito egoísta. Ele olha muito para a sua condição, ele olha muito para si, ele está muito preocupado. Porque, sabe, eu estou tendo que fazer uma força, e eu estou tendo que me esforçar. E, meu querido, você está fazendo na carne, agora vamos fazer no espírito para você ver? Vamos fazer com a bênção de Deus? Usa o que você tem, Gideão, e vai libertar Israel das mãos de Midian. Eu sei que você já conhece a história. E eu sei que você já sabe que o resultado final foi que Gideão venceu os midianitas. Amém? Mas aqui,
Se falassem para Gideão, como Deus falou para ele, que ele podia vencer os midianitas, ele estava acreditando? Estava? Não. Se falar para você que você vai ter o melhor final de ano da sua vida, o que você diz? Ixi, misericórdia, Jesus, Maria e José. Eu vou perguntar de novo, né? Talvez agora vai ter gente no culto agora. Se disser para você, Deus chegar aqui e falar para você, ó, o Espírito de Deus está falando que você vai ter o melhor final de ano da sua vida. Ah, agora o povo voltou para o culto. Você acredita mesmo? Hã? Você acredita mesmo? Então fala, eu acredito. Com essa força, não. Vamos com a força que você tem. Você acredita mesmo? Perfeito, mas aí o ponto é, o que o Espírito está impulsionando você a fazer que você ainda não quer fazer? O que ele está te impulsionando? Porque agora entra outra parte. Quando o Senhor falou para ele ir, e ele apresenta, né, como eu li aqui para você, no versículo 15, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, minha família é a mais pobre, minha família não tem condição para fazer alguma coisa. E outra coisa, em casa, na minha família, eu sou o menor da minha família. O menor estava cuidando de quem? O menor estava lutando por quem? Quem que estava realmente defendendo a sua família? Quem que estava preocupado e usando a força que tinha para não deixar a família morrer de fome? Quem? Aquele que tinha a visão de que ele era o menor da casa. Eu sou o menor, eu sou o mais fraco. Né? Não tem gente que usa essa expressão, é que eu sou burrinho mesmo, eu sou burrinho, eu sou muito burrinho. Né? Eu não tenho formação, eu não tenho estudo. Não tem aquele que vira e fala, porque eu, né, da família eu sou o menos, da família eu sou o menos, eu sou o menor, da família, de todo mundo, da família, dos parentes, sabe? Eu sou o único que não tem faculdade, porque eu sou o único que não tem estudo direito, eu sou o único, eu fiquei para trás. Deus chega e fala, meu filho, eu não estou olhando para a tua condição, eu estou olhando para aquilo que você não está valorizando, não está enxergando. Tem um potencial dentro de você que com a minha bênção você vai fazer coisa grande, rapaz. Será que você acredita nisso ou não? Eu não estou olhando para o que você está falando. Você acabou de murmurar para mim. Cadê o Deus que fez isso, fez aquilo outro por Israel? Meu filho, vocês estão nessa situação porque Israel abandonou o Deus vivo. Israel abandonou o Deus vivo. É por isso. Só que aí, antes de Deus usar Gideão para libertar a nação de Israel, Deus usou o Gideão, diga, Deus usou o Gideão para libertar a casa dele. Então, aonde ele tinha que lutar primeiro pela libertação? Lutar pela nação ou lutar em casa? E o que ele teve que fazer? O que ele teve que mexer? Qual foi o impulso que Deus deu a ele para poder lidar, para resolver, para mexer? Na adoração do Pai. O Pai, não tem os chamados, não vou ficar aqui falando, né? Que dizem que é da religião tal, não sei o que tal, roxo, não tem isso que fala? O fulano ele é, né, não sei o que roxo. Esse daí ele tem uma crença assim que até, meu Deus do céu, não mexe com ele. Não toca na imagem dele, não mexe no assunto dele ali, porque... Então, o pai dele, Joás, ele também era adorador de Baal. E quando o Gideão
ele pede para o Senhor um sinal, tanto que ainda ele fala aqui, né, no versículo 17, o Senhor, deixa eu ler o 16 e o 17. Quando ele fala que ele era o menor, o Senhor fala para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Diga comigo, como se fosse um só homem. Diga, um só homem. Diga, eu te dou uma graça. Diga, eu te dou um poder. Diga, vai haver uma unção em você tão grande que esse problema gigantesco vai ser resolvido. Diga, como um só homem resolvesse ele. E foi mesmo. Porque não dá para acreditar que 130 mil inimigos reunidos, contados, como a Bíblia fala, como fosse a areia da praia do mar. Era tantos animais que eles tinham, tantos camelos, era tanta gente que vinha como um enxame de gafanhoto. Mas na hora da batalha, no mínimo ali eles tinham mais de 120, 130 mil homens para lutar contra 300 homens. E Gideão. Então o Gideão disse, prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Ainda ele quer um sinal para ter certeza que a palavra que estava vindo era do próprio Deus. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. Eu não vou ler tudo, mas aí eu quero entrar aqui no versículo 23, que diz assim, depois que ele ofereceu a oferta ao Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor, diga comigo, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Porque ele estava com medo, depois que o anjo recebeu a oferta dele, né, o fogo do Senhor desceu, consumiu a rocha, a carne, os pães, tudo que ele ofereceu de oferta ao Senhor. Mas o meu ponto está aqui. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome. Vamos juntos? O Senhor é o quê? O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Asbieritas. O que foi levantado quando ele ofereceu aquela oferta ao Senhor? Foi levantado, diga comigo, um altar. Diga, um altar de paz. Então, quando o Gideão ele oferece ao Senhor a sua oferta, o Senhor aceita. E aquela oferta que ele ofereceu, porque ele queria uma confirmação de que realmente era o Senhor que ia com ele, ele recebeu. Ele viu o fogo descer, ele viu o fogo consumir a oferta, e ali ficou estabelecido, o Senhor é paz. Ou seja, o que vai haver agora na vida de Gideão? O que vai haver agora na casa de Gideão? Paz. Mas espera aí, bispo. Mas ainda havia o altar de Baal e o poste de Azerá na casa dele. Aí Deus vem e dá um outro impulso a ele. Agora, vai lá, pega o altar do teu pai, pega o poste de Azerá, derruba, corta. E pega o boi de 7 anos o seu pai, e você prepara um altar para mim, com todo o material que estava lá, sendo usado para o altar de Baal, a madeira para o poste de Azerá. Pega tudo isso, prepara um altar para mim, põe o boi em cima, porque eu quero essa oferta sendo oferecida a mim. Qual que era o propósito daquilo? Qual que era o intuito de Deus levar Gideão a fazer aquilo? Diga comigo, ajudá-lo a vencer
o problema que havia, diga, na nação, mas que começava na sua casa. O problema da nação não era a adoração ao ídolo de Baal? E o problema que havia na casa do Gideão não era o mesmo? Era ou não era? E aonde ele precisava vencer o mal? Hã? O que na sua casa precisa ser derrubado que ainda não foi derrubado? O que na sua casa precisa ser cortado que ainda não foi cortado? Qual é o ídolo? Porque se eu perguntar para você, Gideão não sabia que esse pai era adorador a Baal? Sabia. Ele não sabia que o pai adorava a Zerá também? Sabia. Mas ele conseguia, ele estava tendo a visão, ele estava tendo o entendimento, o discernimento que Israel estava naquela situação por causa da adoração a Baal? Não, tanto é que ele vira e fala, o Senhor nos abandonou. Não, eu vou mostrar para você que o Senhor não nos abandonou. Eu não abandonei vocês. Eu não abandonei ninguém. O que está acontecendo aqui na nação de Israel, eu vou mostrar para você que começa lá na tua casa. Não tem gente que fala mal de governo, é ou não é? Esses corruptos, esse bando de ladrão, é ou não é? Não tem gente que gosta de ficar criticando, falando mal e murmurando. Você está falando mal da casa do vizinho, você está falando mal do país, você está falando mal de... Eu vou mostrar para você que esse mal começa lá na tua casa. Esse mal está lá. O mesmo que nós estamos vendo aí na nação, começa lá na tua casa, rapaz. Tem um mal lá na tua casa. Gente, por isso que eu vou falar uma coisa. Ainda, alguém falava comigo, se não me falha a memória, acho que no domingo. Diga comigo, eu preciso ter o cuidado de falar de qualquer pessoa. Cuidado. Não fica falando de parente, não fica falando de pessoas, não fica... Cuidado! O que eu disse? Qual é o alerta? Cuidado! Porque a pessoa pode, na emoção, na coisa, não sei o quê. Ó, o Gideão, não, mas o Senhor abandonou. Cadê o Senhor? Porque o Senhor não livrou a gente. Por que a gente está na mão desses inimigos, desses midianitas? Por quê? Por quê? Vamos lá na tua casa. Você não vai libertar a nação de Israel se você primeiro não libertar a tua casa. Você não vai conseguir alcançar um território maior se primeiro a gente não conseguir alcançar o território interno. Diga comigo, primeiro, a gente precisa vencer dentro. E depois a gente começa a vencer. Então, falando de território, qual é o primeiro território que a gente tem que dominar? A gente tem que vencer. Que a gente tem que governar. O território da nossa alma. Das emoções. Dos sentimentos. A pessoa não está conseguindo vencer. Um pequeno sentimento. Uma pequena emoção. Um incômodo. Uma pequena coisa. Ela está conseguindo vencer a boca dela. Botar um freio, bota um guarda na boca. Um guarda, não fala. Coloca um guarda. Ele precisa de um guarda na boca. Ele tentou, não sei o que ele está falando. Ele está... Tem alguma coisa tampando. É isso mesmo. Ele não fala. Não. Por quê? Porque quando ele fala bobagem, ele fala besteira, ele fala asneira, ele fala o que não é para falar. Ele reclama ainda.
E ele não cortou esse mal. Ou seja, corta o poste de Azerá, Gideão, da casa do teu pai. Derruba o altar de Baal da casa do teu pai. Mas, Senhor, eu vou mexer no santinho do papai? Eu vou mexer nos ídolos do meu pai? Aquilo era arriscado. Aquilo era perigoso. Ele podia correr risco de vida, ele podia morrer. Quantas vezes Deus está te dando um impulso, e aí você fica fazendo cálculo, você fica conjecturando, racionalizando. E se isso aqui me causar problema? E se isso aqui me der desgaste? E se isso... Peraí. Quem mandou você fazer? Quem mandou ele derrubar o altar e cortar o poste? Quem mandou? Quem mandou pegar o boi e colocar ele em cima do altar, que era para ele preparar com os materiais do poste e do altar? Foi Deus que mandou? Foi? Ele recebeu uma direção de Deus, um impulso de Deus ou não recebeu? Ele teve medo? Ele ficou com medo de fazer isso ou não ficou? Quantas vezes você recebe um impulso e você fica com medo? Você fica inseguro. Você fica tenso. Meu Deus, eu faço isso, eu não faço. Quando a bispa falou aqui no altar, Deus está me mandando ungir o povo aqui agora. E eu vou fazer o trabalho que eu fiz do dia 7, eu vou fazer aqui de novo. Aí todo mundo, né? Uhul! É assim ou não é? Tá, mas agora você vai ter que esperar. Você vai ficar aqui até o teu momento, a tua hora para passar para receber tua unção. Será que... Eu não sei dizer. Será que todo mundo ficou? Todo mundo esperou? Ou será que acabou indo embora? Não sei, eu estava aqui, eu não vi. Será que eu peguei esse mover e eu usei ele, eu aproveitei ao máximo, ou eu fiquei lá dormindo, cochilando, batendo papo, conversando, olhando para a morte da vida? Ai, não, você está demorando, vai chegar tarde em casa, né? Mas peraí, o que você quer? O que você quer? Você quer uma mudança de vida ou não quer uma mudança de vida? Você quer libertar a nação de Israel das mãos de quem está trazendo desgaste, problema, tantos problemas aí há 7 anos? Como é que é? Quer ou não quer? Você vai valorizar, você vai aproveitar, você vai agarrar, ou você vai olhar para o custo, para o risco, para o tempo? Você vai olhar para quê? Ai, e depois eu vou ficar com sono, e amanhã eu tenho que trabalhar, e depois eu perco o ônibus, eu perco o metrô, eu perco... Eu quero mesmo vencer ou eu estou preocupado comigo? Eu quero mesmo tirar minha família da situação que ela está vivendo? Ou eu estou preocupado? Porque diga comigo, Deus, Ele nos dá uma unção para usarmos. Ele nos dá o quê? Aquelas palavras que o anjo estava dando para ele, aquela direção que ele estava recebendo, diga comigo, Ele garantiu, eu estarei com você. Diga de novo, eu estarei com você. Então ele estava tendo o que naquele momento? A ajuda de Deus, a graça, o favor. Ele não ia fazer nada daquilo sozinho. Ele não ia ser abandonado. Ele não ia superar aquilo na força do braço. Deus colocou sobre ele uma unção, uma carga de poder. E agora ele tinha condições de fazer o que por 7 anos ninguém tinha se levantado para fazer. Aquilo era a resposta da oração que o povo, depois de 7 anos, clamaram, dizendo o quê? Senhor, nos tira das mãos dos midianitas.
Aí eu pergunto para você, segunda-feira foi resposta de oração de muita gente. Segunda-feira foi resposta de oração que muitas pessoas fazem, e às vezes ela fala, ai, tudo que eu queria era poder me livrar logo disso, vencer logo isso, derrotar logo isso, sabe? Aí Deus pega, no mesmo ano que esse trabalho já tinha acontecido, e Ele deu a ela uma graça maior, porque o primeiro durou, se não me falha a memória, 9 horas, esse passou de 12 horas. Olha que coisa, a mulher começa o culto 7:30 da noite, ela vai sair do altar quase 8 horas, era 10 para as 8 da manhã, é um trabalho de mais de 12 horas, que a pessoa, ela teve a chance de não só se organizar, mas poder passar e fazer o pedido que ela quisesse, ó, eu quero que isso aqui mude na minha vida. Eu quero me livrar disso aqui. Eu quero vencer isso aqui. Gideão, vai lá. Derruba o altar de Baal e corta o pó de Azerá. E pega o boi do teu pai e oferece a mim. Senhor. Mas meu pai é adorador a Baal. Meu pai, ele se simpatiza com Azerá. Ele não vai querer abrir mão assim. Não, eu não quero saber. Vai lá e derruba. Eu não estou pedindo para você contender com o teu pai. Eu não estou pedindo para você brigar com teu pai. Eu não estou pedindo para você fazer o que a palavra diz. A minha luta não é contra a carne ou sangue. A minha luta é uma luta espiritual. Vai lá, muda isso, resolve isso, encara isso. Gente, dentro da casa de Gideão, diga comigo, havia uma possessão maligna. O que havia naquela casa? Um demônio, uma possessão, uma força maligna, que era a mesma força que estava dominando a nação. Se ele vencesse aquela força na casa dele, se ele vencesse na parte interna, ele venceria na parte externa. Diga comigo, se eu vencer os sentimentos, as emoções, as mentiras, o engano, diga, eu posso vencer qualquer outro problema. Você pode vencer qualquer força maligna. Porque quando isso vem e nos domina, isso tira a nossa autoridade, isso tira a nossa força, isso tira a nossa capacidade de poder vencer. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo a palavra? Era arriscado. Ele teve medo. Tanto é que eu até separei. Eu até separei aqui os versículos. 25, coloca o 25 para mim. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em um holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Diga comigo, mas com medo da sua família e dos homens da cidade. Com medo de quem? Com medo de quem? Tem mais detalhes aqui. Com medo de quem? Da família e dos homens da cidade. Olha só. Cadê aqui? Fez tudo de noite e não durante o dia. Diga comigo, mesmo com medo de todo mundo, ele fez. Fez ou não fez? Ele não recebeu um impulso para fazer? Ele teve medo? Teve. Ficou com muito medo? Era pouca gente que ia se voltar contra ele? Não. Todo mundo ia cair matando. Todo mundo ia vir para cima dele. Todo mundo provavelmente ia querer o mal dele.
Mas o que ele fez? Ele fez. Ele obedeceu. Ele seguiu exatamente o que foi pedido. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram que foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu: ó a prova da libertação. A multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal? Ué, mas ele não era adorador a Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, vamos juntos, se Baal fosse realmente um Deus, ele era um Deus, gente? Não, olha os olhos do pai dele sendo abertos. Poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Uau! Ou seja, aconteceu uma grande libertação na casa dele, aconteceu uma grande transformação, porque o impulso que, é isso que eu quero que você guarde, entenda hoje. O impulso que o Senhor deu a ele deve ter pensado 2 vezes em não fazer. Mas ele entendeu. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não estou me sentindo 100% seguro para fazer isso. Eu não estou em paz para fazer isso. Eu não me sinto capaz para fazer isso. Mas ele fez. Fez ou não fez? E quando ele venceu aquele problema na casa dele, e ficou provado, peraí, Baal, se ele era Deus, por que ele não lutou com Gideão? Ah, rapaz, esse aí é um Jerubbaal, porque esse lutou. Ou seja, o povo não entendia, o povo entendia de forma natural, mas aquilo era uma luta, era uma guerra espiritual. Diga comigo, hoje, eu preciso. Diga comigo, arrancar o domínio. Diga, a possessão maligna da minha casa, da minha família, fazendo o quê? Derrubando o altar de Baal e cortando o poste de Azerá. O que isso representa hoje na sua casa, na sua vida? O que isso representa? Porque quando Gideão foi lutar contra os midianitas, eu não tenho mais tempo, a bispa ainda pregava isso esses dias atrás, que com 300 homens, Gideão de alguma forma estava tenso de novo. Ele ficou preocupado, meu Deus do céu, eu estava com uma galera de 32 e agora o Senhor faz reduzir para 300. E ele preocupado, ele tenso, o Senhor fala isso aqui para ele no 7, ó. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Diga comigo, se você está com medo de atacá-los, diga, desça ao acampamento com o seu servo Pura. Continua comigo e ouça o que estiverem dizendo. Ele estava mandando o Gideão ir, descer, lá no acampamento inimigo, para ouvir a conversa do inimigo. Você está com medo? Você não tem noção do que andam dizendo sobre você, Gideão. Você está com medo do problema, você está com medo do inimigo, você está com medo do desafio, mas você não sabe, é eles que estão com medo de ti.
Você está temendo uma coisa que é... Gente, diga comigo, o diabo está temendo a mim. Diga muitas vezes, eu estou temendo o diabo. Eu estou temendo o problema. E aí Deus vira e fala, eu vou mostrar para você quem de verdade está com medo de quem. Você está sentindo um negócio aí, um incômodo, uma insegurança, uma tensão. Na verdade, isso é uma seta do diabo. Na verdade, isso é uma maneira do diabo tentar brecar você, parar você, travar você. Porque, na verdade, quem está com medo é o inferno de você se levantar. Porque quem tem poder e autoridade de vencer quem é você. Diga comigo, eu tenho poder e autoridade para vencer qualquer coisa. Diga aí, eu vou vencer. De novo, eu vou vencer. E foi o que aconteceu. Quando ele foi e ele ouviu, eu não tenho mais tempo, mas olha aqui, ó. No 11 ainda, depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os poços avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e os outros, e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando de dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser. Não pode ser outra coisa. Diga comigo, senão, o quê? Não, com mais força, gente. Não pode ser outra coisa... A não ser, diga outra coisa, senão, o quê? Filho de Joás, o israelita. Continua comigo, Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos de quem? Nas mãos de quem? Na mão de Gideão. O inimigo está contando, já cantando, falando da vitória que eles sofreriam de Gideão. Eles perderiam a guerra, ele já estava com medo. E foi quando Deus botou Gideão com os 300, eles estavam lá com as trombetas. E a Bíblia ainda fala que eles tinham jarros acesos, né? Que tinham como fosse jarros com tochas. E que quando eles chegaram diante do acampamento dividido em 3 grupos de 100, olha isso aqui, ó. No versículo, eu não tenho mais tempo, mas olha aqui, ó. Versículo 19. Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram, diga comigo, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. E aí, eu não vou dar sequência, porque aí um grupo fugiu e depois eles perseguiram mesmo cansados e derrotou até o seu último homem e o seu rei. Amém? Onde eu quero chegar? Deus sabia que Gideão estava com medo ainda da situação. E quando Gideão, ele ouve que na verdade quem estava com medo era o inimigo, diga comigo, naquele momento, Gideão se quebrantou. Ali ele se rendeu.
E o que é que traz vitória para nós? O que traz vitória? Um coração? Um coração? Um coração quebrantado. Porque ali ele seguiu exatamente, novamente, a direção que Deus deu para ele. Porque por causa do medo, por um momento Gideão não queria ir. Que é o que acontece com muita gente. O medo, a ansiedade, a insegurança, a dúvida, a incredulidade está roubando a bênção e a vitória de muita gente. Porque quando ele foi para a batalha, primeiro ele só tinha 300 homens. Aí fica imaginando, o que uma trombeta numa mão, um jarro que ele quebra, com a tocha na outra, o que isso poderia fazer para ele vencer aquela guerra? Mas foi o que Deus usou. Porque quando você segue exatamente a direção que Deus está te dando, uma trombeta, 300 trombetas parecia um exército superior, maior do que o exército inimigo. O Senhor, imagina aquilo reverberando, aquilo soando, naquele lugar. Aquilo tomou de forma espiritual os inimigos. E eles quebraram aqueles vasos e aquelas tochas acesas com fogo. Aquilo revelou, ou seja, há um povo aqui totalmente dependente de Deus. E quando você depende de Deus, você se quebranta em Deus, você entende, essa vitória vai vir de Deus. Com 300 homens eles venceram. Então fique em pé. Fique em pé. Com a mão no, pega teu encarte do propósito. Com a mão no coração. Diga comigo, Deus vai usar o que eu tenho para libertar a minha família. O que Deus quer fazer? Deus quer usar você para libertar quem? A sua família. Para que aí, consequentemente, você possa conquistar outras coisas. Segundo, Deus, independente dele ter 300 homens para a guerra, o pão de cevada que os inimigos falaram, aquele pão era o pão dos pobres. Ou seja, quem que comia pão de cevada? Hã? Quem que comia? Eu falei errado, o pão de cevada era o pão de quem tinha uma condição melhor. E Deus, ele usou a expressão para o inimigo, ó, eu sonhei que um pão de cevada rolava e derrubava. Mas como? Como que uma coisa dessa pode ter um poder, um efeito? Ah, só pode ser uma pessoa. Como é que a fama de Gideão ela corria? Ela corria que mesmo ele sendo o menor da casa dele, a tribo dele é mais pobre, era capaz de vencer qualquer situação. E quem que colocou isso, esse temor, esse medo no coração do inimigo? Foi Deus. Foi o Senhor. Eu confundi, eu falei pão de cevada dos ricos, mas não, é pão de cevada, é o pão de cevada dos pobres. Porque não era isso que eles usavam na época, para poder preparar o pão para os ricos, para os mais. Então, o pão de cevada do sonho representava Gideão. Ou seja, Gideão vai nos derrotar. Deus vai entregar os midianitas nas mãos de Gideão. E como? Aquilo não tinha como acontecer. Então, com a mão no teu coração, com os seus olhos fechados, qual é o altar que tem que ser quebrado?
Qual é o altar que tem que ser quebrado? Qual é o poste que tem que ser cortado? Qual é? O que precisa hoje ser vencido? Você tem sido essa figura que tem lutado, que tem guerreado contra esse mal que quer se instalar na sua casa? Eu lembro uma vez da bispa falar, ela falou há muitos anos atrás, que havia um mal que ele queria se instalar na minha casa. E eu me lembro dela falar, você precisa pegar e orar sobre isso. Mas não era só algo momentâneo, era algo que aquilo já vinha sendo um padrão. Aquilo já vinha sendo um padrão, aquilo vinha sendo algo que estava lá por muito tempo. E ela disse, você precisa se levantar. E você não pode deixar isso. Por quê? Porque isso virou uma possessão. Quando a gente fala possessão, diga comigo, são coisas que estão sempre se repetindo. Sabe coisas que estão se repetindo? 7 anos nas mãos dos midianitas representava um ciclo na vida de Israel. Um ciclo aonde o mal estava tendo livre acesso para fazer, para causar, para gerar o que ele queria. E ninguém se levantou para quebrar aquele padrão. Ninguém se levantou para poder derrotar aquela possessão, aquela força maligna. Ninguém. E foi quando Deus levantou Gideão. Quando Deus falou, não, você vai na força que você tem, rapaz. Você vai vencer isso aí. Você vai usar o que você tem. Você talvez está esperando se sentir mais capaz, mais preparado, mais habilitado, mais forte, mas não. Você vai com o que você tem, você vai arrancar os midianitas desse país e Israel não vai mais empobrecer na mão desse inimigo. Mas antes de Deus usar Gideão para libertar a nação de Israel, ele mandou Gideão libertar a sua casa. Porque é o que nós aprendemos sempre. Primeiro a gente vence dentro, é no interno, é nas emoções, é nos sentimentos, combater nas mentiras, combater no engano, combater naquilo que está nos travando. Talvez você é uma pessoa muito medrosa ainda. Muito insegura. Que o Espírito vem e fala assim para você, ó, vai lá e faz isso. Quantas vezes o Senhor falou com você esse ano e você não fez? Quantas vezes Deus falou para você tomar uma atitude e você não tomou? Quantas vezes, a exemplo do que a bispa mesmo falou aqui na terça-feira de manhã, ela disse, Deus me impulsionou, Ele me impulsiona a fazer algo, eu desenvolvi uma coragem, uma capacidade de ir lá e fazer. Porque se Deus, diga se Deus, é quem está falando, eu devo crer, diga eu devo acreditar, diga eu devo fazer. Diga porque quando Ele me manda fazer, diga é fazendo, diga é fazendo, diga de novo é fazendo, que Ele vai dando graça. Porque olha aqui para mim só um minutinho. Ela sabia que ela ia ficar todo aquele tempo aqui no altar? Não. Mas não foi fazendo, não foi ungindo, não foi orando que Deus foi dando graça? Foi ou não foi? Parecia que havia um momento ali que ia acabar a voz, parecia que a energia ia acabar, mas não acabou, ao contrário. Ela passou de tudo aquilo que ela já tinha feito. Diga comigo, eu vou fazer mais agora do que eu já fiz até hoje. Você acredita nisso? Porque eu acredito nisso.
Então, qual é o altar? Qual é o poste que tem que derrubar? Talvez você está com medo. Talvez você está inseguro. Talvez você está lembrando de coisas que Deus falou com você aí para trás. Agora fecha os olhos. O que Deus andou falando com você para você fazer que você não fez ainda? Que você lembra agora? Que Ele pediu para você? O que Ele te pediu para fazer? Que decisão Ele pediu para você tomar? Que situação? Talvez algo que você precisa mexer, lidar, enfrentar, e que você não mexeu. Eu lembro uma mãe que ela precisava confrontar um abusador, o cara que abusou da filha dela. E ela não tinha coragem. Num outro caso, uma mulher contou para mim uma história de algo que ela via a filha dela sofrendo, gemendo, tendo uma situação em casa. E ela não tinha coragem de enfrentar, de ir lá e trazer à tona a verdade do que aconteceu, porque aquilo não, no dia do nascimento dela, não me lembro agora dos detalhes, ou depois que ela nasceu, foi colocado que aquele padrasto era o pai. E aquele padrasto não era o pai. Aquele padrasto, ele era só o padrasto. Ele não era o pai. E aí teve muitas outras coisas. E aquilo, ela sabia que estava prejudicando, estava causando. Estou lembrando dessa história, mas tem muitas outras. De pessoas que receberam o impulso de Deus, vai lá. Confessa aquilo. Ou vai lá, unge, vai lá, faz uma proposta, vai lá, toma aquela decisão, vai lá, resolve. E ela não foi. Eu poderia dar muitos exemplos aqui. O que Deus, Ele falou para você fazer, talvez em favor da tua família, talvez em favor da tua empresa, talvez em favor de você mesmo. E você na covardia, no medo, não fez. Não enfrentou. O que o Espírito falou com você? Quando veio para Gideão, ele tentou convencer a Deus que ele era o menos importante, que a família era mais pobre. Ele tentou convencer a Deus. Mas quando o Senhor disse para ele, pode ir, porque eu vou estar com você. Eu vou te ajudar. Eu vou ser com você. Ah, meu querido. Ele era totalmente improvável. Como diz a bispa, né? O jabuti no poste. Gideão era o jabuti no poste. Não tinha condição nenhuma dele conseguir fazer uma coisa daquela. Talvez você mesmo olhe e fala, puxa, eu não tenho condição de fazer isso. Mas diga comigo, eu vou ter que ir. Na força, com a força que eu tenho. Ah, mas eu não sei se eu vou dar conta. Não, você vai ter que ir. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que lidar com isso. Não, mas e depois? Depois o quê? Depois você vai ter solução, você vai ter paz, você vai ter alegria. Porque o que o Gideão depois teve na casa dele? Paz. O que a nação de Israel depois disso teve? Paz. O que vai vir depois disso? Paz. A paz que excede todo entendimento. A paz. Porque talvez você está sem paz, está vivendo sem paz. Vamos, eu não tenho mais tempo. Fala com Deus, fala com o Senhor. Senhor,
Eu quero meu ano concluído, eu quero minhas vitórias, eu quero as minhas mudanças, eu quero isso resolvido, eu quero isso vencido, eu quero isso solucionado, mas eu entendi na palavra que eu preciso agir, eu preciso fazer minha parte, eu preciso dar condições, eu preciso lutar, eu preciso lidar, eu preciso encarar, é eu, não é outro, e eu vou na força que eu tenho, eu vou usar o que eu tenho, eu não vou ficar aqui esperando alguma coisa ficar fácil. Oh, meu Pai, alguém tentar me ajudar. Não, é o Senhor quem vai me ajudar, é o Senhor quem vai me capacitar, é o Senhor quem vai me abençoar. Talvez você quer um aumento de salário, vai lá, haja a tua fé. Talvez você tenha um dinheiro para receber, vai lá, haja a tua fé. Talvez você quer comprar a tua casa, vai lá, haja a tua fé. Unge aquele lugar, visita aquele lugar. Talvez você tenha tantas coisas que você precisa encarar. Talvez tenha uma situação pendente, talvez tenha algo mal conversado, talvez tenha algo que precisa, talvez você confessa, vai lá, lida com isso, resolve isso em nome de Jesus. Mas não deixa, porque Deus quer nos abençoar, porque Deus quer nos abençoar. Deus foi dando provas e foi fortalecendo Gideão, foi ajudando Gideão, foi dando graça para Gideão, foi capacitando Gideão. E eu declaro em nome de Jesus que todo espírito do medo, toda incredulidade, toda dúvida, toda ansiedade, todo sentimento maldito, eu ordeno agora, sai dessa vida agora em nome de Jesus. Sai agora dessa mente, do coração, dos caminhos dela, da vida dela, em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça e diga em nome de Jesus. Diga todo pensamento, todo sentimento que quer me levar a temer, diga eu ordeno agora, eu exijo agora, sai da minha vida agora. Diga comigo, eu não vou retroceder, me acovardar, recuar, desistir, parar. Eu não vou. Diga agora, eu vou fazer o que Deus quer de mim. E o que Deus quer de você? O que Deus quer de você? O que Ele quer que você faça? O que Ele quer que você faça? O que Ele quer que você faça? E diga para você mesmo, eu vou fazer porque eu não vou levar esse problema e nem esses problemas para 2026. Eu não vou levar. Eu não vou levar. Não, eu vou enfrentar isso agora. Eu vou derrotar isso agora. É uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. Gideão não lutou contra o pai, o Gideão não lutou contra a mãe, Gideão não lutou contra ninguém da casa dele, Gideão não lutou contra ninguém daquela cidade. Ele lutou contra Baal, ele lutou contra as forças do mal. Ele derrotou elas, ele botou elas por terra, ele acabou com elas, ele exterminou, ele eliminou. E quando aquilo foi eliminado, quando aquilo foi vencido, ele recebe de Deus condições para poder vencer todos os midianitas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu concordo com o teu propósito da mudança, e eu creio que você está entendendo, você está vendo, você está percebendo, que todas as vezes que o Senhor falou com você e você não agiu, agora chegou a hora de você agir. E se você já sabe o que você tem que fazer, você vai já sair hoje, você vai tomar as decisões hoje e vai resolver isso, vai mexer com isso, vai lidar com isso, vai enfrentar isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração